Olá, meus queridos, bem-vindo ao canal. Hoje eu estou na FEFIC e vou mostrar para vocês aqui os estandes, os livros, as novidades. Vem comigo e aproveite! Olá, minha gente, estamos no estande da Mundo Cristão e Eu sou a Ana Luísa. A Ana Luísa vai mostrar pra gente quais são as novidades. Então, gente, eu sou a revisora e assistente editorial, então a maioria dos livros aqui, além de passar pelo editor Daniel ou pelo editor, nosso editor assistente, o Guilherme, passam por mim, então são histórias que eu vi nascer, então é muito legal poder falar delas assim de perto. Aqui a gente vai ter todos os livros da Tatiele, que são todos uma vibe dorama. E assim, pra quem gosta, os personagens masculinos são inspirados nos membros do BTS. Isso é bem legal e chama muita gente, inclusive gente de fora da leitura de obras cristãs. Então, tipo, esse livro aqui, ele se passa nos Estados Unidos, esse aqui se passa no aeroporto, praticamente o livro inteiro rola no aeroporto, e aquele livro ali se passa lá na Coreia mesmo. E pessoas coreanas elogiaram a ambientação, então a Tati acabou estudando muito, inclusive agora ela já foi pra Coreia. O pessoal gosta bastante dos livros dela, e até quem não curte, tipo, exatamente dorama, são romances legais, sabe? Então eu acho que é bem gostoso de ler, tem um drama e é aquilo, no final acaba tudo bem, graças a Deus. Aqui a gente tem os livros da Isabela Freixo, que são muito legais. O pessoal gosta muito deles. Homens da nossa equipe de mais de 30 anos leram. Homens mesmo, pais de família gostaram bastante. Esse livro, 15 Minutos para o Pôr do Sol, ele é um dorama em Portugal, gente. Imagina uma brasileira indo para Portugal encontrando um lindo coreano que fala português. É a história da Mona Lisa e do João. É muito divertido, muito gostoso. Eu amei revisar esse livro. O Limonada eu não revisei, mas eu conheço a história. Essa história já começa com o casamento. Fala de como eles se conheceram, como eles se casaram. Só que nosso divo aqui, ele é jogador de futebol. Então eles mal casam e ele tem que ir embora e eles ficam tipo um tempo separados assim logo depois de casar. E, surpresa, gente, esse livro tem trilha sonora no Spotify. E vai ter a parte 2, ele é uma duologia. Logo, logo vai sair a segunda parte. Aqui a gente vai ter os livros da Vitória Souza. Esse aqui que vai ser lançado aqui na FEFIC mesmo. Ela já começou a autografar para quem comprou. O Aurora e os Círculos. Os Círculos, ele tem um pouco de realismo mágico, mas ele é o que mais parece com o nosso mundo. Então ele é a história de um casal de jovens que está casado há pouco tempo e por conta de algumas crises já tá pensando em se divorciar. E aí, tipo, é uma jornada dos dois se reencontrando consigo mesmo, se reencontrando com quem eles são. E é uma história muito bonita. É um dos favoritos do pessoal da editora, assim, em geral, eles gostam bastante. O Aurora é uma distopia, que ele acaba misturando, tipo, um pouco de tudo que pessoas da minha idade, assim, leram. Da galera, tipo, de, sei lá, 18 anos pra cima, a gente cresceu com Jogos Vorazes, Divergente, essas coisas. Então ele mistura muito desses elementos e é uma história muito legal sobre tipo, como o mundo, a ideia do mundo que jaz no maligno e da redenção que ainda vai vir, por meio da história de uma turma que eles tipo, recebem uma missão e eles vão até o final e reviravolta, plot twist, fulano que era traidor e depois volta atrás, é um negócio assim bem... É um livro grande, tem muita coisa pra acontecer. E o de agora, que é o Reinos Vitrais, ele é muito legal, gente. Que livro legal. Nossa Senhora. Que livro legal, gente. Ele é muito divertido. O pessoal da editora que recebeu já começou a ler também. A gente gostou muito que ele é uma fantasia. É num mundo alternativo, num mundo onde o pessoal que não tem nenhum tipo de magia tá separado de todos os restos dos reinos vitrais. E aí rola um torneio mágico, assim, super divertido. E aí acontece que o mal tá se esgueirando enquanto começam a acontecer alguns eventos. Então eles tinham que fazer uma coisa e eles acabam recebendo uma missão muito maior. E aí ele tem muitas figuras de cenários que misturam várias partes do mundo, inclusive a China, a Grécia. Só que muitos dos elementos deles são na mitologia, tipo no nosso folclore. É muito legal essa representatividade, os personagens também, eles têm vários, tipo, cores diferentes, cabelos diferentes, estilos diferentes, então tem muita representatividade nos livros também da Vitória, eu gosto bastante disso. Aqui a gente vai ter os Corajosas, que eles são para uma galera um pouco mais nova, mas assim, nada impede ninguém de ler, porque eu adoro esses livros, são muito legais. Tanto o Corajosas 1 e 2, quanto o Redimidas. O Redimidas é meu favorito, porque eu adoro personagens do mal.
Adoro. E são meninas normais que ou vêm a conhecer a Jesus no meio da história delas, ou já conhecem e passam a conhecê-lo de verdade, que passam por coisas que as meninas do dia a dia passam normal. Elas estão, tipo, no fim do ensino médio, indo pra faculdade. Então são histórias bem legais, envolve família, envolve sonhos. E o Redimidas é a mesma coisa, só que tem uma camada a mais, que é que, tipo, elas precisam mesmo ser redimidas. Essas são as princesas do mundo da vida real e aquelas são as vilãs, tipo, são meninas bem duvidosas, eu diria. Essas são mais para adolescentes. São mais para adolescentes, porque querendo ou não é a faixa das personagens. As personagens estão no ensino médio, fim de ensino médio para querer ir para a faculdade e tal, só que, de novo, não impede ninguém de ler. Eu li, adorei, o pessoal gosta também. Bom, aqui a gente tem esse livro, o Você Vai Passar Por Aqui, da nossa autora Ana Padilha, que está ali do lado, que também está sendo lançado aqui na FEFIC. Ele também é um realismo mágico e é um negócio assim bem doido. Você nunca sabe o que esperar, e é um livro que assim, você acha que você está entendendo a história, ela dá uma reviravolta. E aí você conhece a Zoe, você conhece todas as implicações da história da Zoe, quando você vai ver a Zoe tá tipo em outro mundo, em outra realidade. Tipo, digamos assim que a Zoe tenha ido parar talvez nos Estados Unidos e Nova York nos anos 50. Não vou explicar como. E é a história de uma autora que ainda não publicou um livro, mas é o grande sonho dela. E, tipo, ela faz de tudo por isso, dá tudo errado, mas no fim dá tudo certo. Aqui a gente vai ter os livros da Keren também, que são mais voltados para adolescentes mesmo. Tipo, a Mavi, ela tá no 9º ano, a Cher tá no 1º ano do ensino médio. Então é a mesma coisa, assim. Ninguém precisa falar, ai, não vou ler porque é de adolescente. Porque são livros muito legais. Só que, tipo, o que foi legal pra mim foi que eu consegui ver algumas amigas minhas como eram na época da escola. Então, mesmo que não seja mais uma trama que esteja presente na minha vida, me lembra muitas coisas. E a própria Keren fala que, tipo, ela revisita a infância e a adolescência dela quando ela escreve, sabe? Então, são livros que, até se mães derem pra filha, seria legal as mães lerem. A autora é jovem. A autora é jovem, a Keren tem na casa dos 30, mas ela já é mãe também, então... Aí a gente também tem os livros da Thaís Oliveira, que também é coautora de Corajosas, que é Uma Aventura 2 e Quando o Verão Me Trouxe Flores, que eles são uma duologia. E os livros da Arlene, No Final Daquele Dia, Seu Lugar Não É Aqui e A Música das Nuvens. Eles também estão nessa coisa de fim do ensino médio, mas é mais young adult. Eles têm algumas questões, tipo, bebida, festas, algumas questões meio mais ilegais, às vezes, que o pessoal acaba se envolvendo. Então, vai ter uma questão de, tipo, no caso da Thaís, é a menina perfeita que quer explorar o mundo, mas ela se descobre muito jovem ainda, descobre que, na verdade, os pais dela não estavam sendo chatos, eles queriam proteger ela, entre outras coisas. E no livro da Arlene, eu amo que ela sempre tem o personagem caso perdido. Que, no fim das contas, nada é caso perdido pra Jesus, né? Então, são histórias muito lindas, muito legais, com cenários maravilhosos. Tem livros também para criança? Temos livros infantis. A Abigail, de novo, infantil, mas se quiser ler, é muito divertido. Esse livro, ele é traduzido, mas ele é muito legal. Ele tem uma pegada assim, meio Diário de um Banana, Princesa Desastrada. E é tipo uma garota de 9 anos, extremamente criativa, extremamente fofa. E a gente vai vendo como ela enxerga o mundo, como ela enxerga os pais, os amigos e como ela enxerga Deus. E é muito legal. São muito legais. Tem esse livro aqui, de uma autora nossa que está aqui, inclusive, hoje, que é o da Maria Martin. É da Corujinha que Tinha Medo do Escuro, que fala sobre identidade, sobre medo, sobre quem a gente é em Deus e tal. Esse livro aqui, nosso, é muito bonito, Guardiões da Criação, da Suzana, com ilustração da Bibi Mizu, que ele fala sobre os biomas brasileiros. Fala de todos os biomas de uma forma muito legal, tem personagens, tipo, bem divertidos dentro do livro. Ó, aqui temos o Quando Todas as Estrelas Se Apagarem, que ele é não exatamente uma sequência, mas ele é um livro que casa a história com As Estrelas Sempre Brilham Acima das Nuvens Escuras, da Patty Miller. Os dois livros são no mesmo universo, com personagens que se conhecem, e também é um realismo mágico. É tipo, um belo dia, uma menina recebe um guarda-chuva de uma fada, e no belo dia um cubo mágico que um cara já tinha transporta ele para uma outra dimensão. E são histórias na qual, tipo, os personagens acabam não só descobrindo coisas sobre quem Deus é, mas sobre quem eles são. Que eles acabaram perdendo de vista e tal, e aí eles percebem o valor das verdadeiras amizades, o valor de ter amizades que apontem para Cristo, de você não precisa fazer tudo sozinho, você pode pedir ajuda dos seus amigos, você pode ser sincero. Então são histórias muito legais também, muito boas. Que assim, eles
então, no primeiro livro eles acabaram de se formar no ensino médio e nesse segundo eles já são jovens adultos. Então eu acho que também atende mais públicos do que só um, né? Queria perguntar umas coisas para você. Você me disse que é escritora. Isso. De ficção também? Sim. O que te levou a escrever livro de ficção? Eu acho que eu sempre gostei muito de criar, desde pequena, assim. Eu comecei a escrever quando eu tinha uns 12 anos. Tudo começou com fanfics, One Direction e etc. Que, assim, é muito legal a fanfic que você pega uma coisa que já existe, seja um artista ou seja um universo, sei lá, tipo, séries, sei lá, Supernatural, etc. E você cria a sua própria extensão da história. Isso já, por si só, é muito legal. Porque você dá o ar que você queria, às vezes você deixa um casal junto, que não ficou na série, não mata um personagem que mataram, ou mata outro que ninguém matou. É muito legal você, tipo, poder expandir os universos, mas você poder criar o seu próprio universo também é muito legal. E eu acho que isso, querendo ou não, é uma das coisas de Deus que tá dentro da gente, né? A criatividade. Essa ideia de poder criar um novo mundo, poder criar personagens e planejar a forma como tudo vai se dar para que você chegue na mensagem final, que, querendo ou não, vai apontar para Cristo, né? Porque assim, você não precisa falar de Jesus num livro, colocar personagens indo à igreja para apontar para Cristo. Por isso que a gente vê muito isso nos livros de fantasia, né? A gente tem mais um livro de fantasia, o Aion também, que é a fantasia épica, que ele também aponta para o Criador sem falar Jesus, porque é uma distopia, assim. Então eu acho que a oportunidade de poder sentar e criar uma história nova, tem ela 50 páginas, 100, 300, 400, é muito legal. Isso demonstra, tipo, o que Deus pôs na gente de criar, né? Que a gente é capaz de criar do zero, criar a partir de inspirações, criar a partir de tudo, porque ele nos criou e ele nos criou com essa capacidade, né? A gente não se limita a livros, né? Tem pinturas, músicas maravilhosas, tipo, o que eu falei do livro da Limonada, além de ser um livro lindo, ele tem trilha sonora, sabe? As músicas são muito bonitas. Então eu acho que a gente se conecta com essa dimensão de criação, sabe? Isso é muito, muito, muito especial. E ver que os livros estão inspirando crianças não só a lerem, mas também a começarem as próprias histórias, e adolescentes que não sabem exatamente se é isso que eles querem também se inspirar. E alguns jovens que talvez até tenham desistido de pensar nisso, mas agora estão tendo essa oportunidade de ver onde as pessoas estão chegando, seja pelo meio independente, seja por publicadoras ou por editoras, né? Eu acho que isso é muito especial e a FEFIC demonstra isso, né? Porque a própria Sara e as nossas autoras aqui já foram do independente, sabe? Elas faziam a vaquinha delas para fazer o stand e é tudo muito bonito ver. E hoje em dia, tipo, ver o quanto as pessoas se inspiram nelas, sabe? Ver o pessoal que chega, pedir autógrafo, querer só um minutinho de conversa, é muito especial ver isso, sabe? É muito bonito. Me diz uma coisa, é muito difícil um autor independente se colocar no mercado? É difícil, especialmente por conta do espaço que as editoras tomam, mas é preciso desse passo. É por meio desse passo que muitas pessoas são descobertas por editoras ou então, mesmo no meio independente, elas conseguem ter vendas expressivas e alcançar um público expressivo de seguidores, de pessoas que de fato não só seguem, mas consomem mesmo o conteúdo delas e que vão comprar o que elas publicam, sabe? É difícil, é um investimento que precisa ser feito. Você pode aprender muitas coisas, tipo você mesmo diagramar, você mesmo ilustrar o seu livro, etc. Mas são passos e investimentos que tem que ser dados, sabe? Pra começar, pra você chegar em algum lugar, você tem que dar as caras, sabe? É difícil, às vezes você vai ter medo. E, tipo, será que ninguém vai gostar do meu livro? Será que só minha família vai comprar? Mas são passos que tem que ser dados, sabe? E não desistir, sabe? Mesmo que você seja um autor independente pro resto da sua vida, vai haver alguém que vai ler o seu livro e falar, cara, esse livro foi muito especial pra mim nesse momento por causa disso, disso, disso. Temos uns livros aqui, também que são de terror cristão, que é o Todas as Minhas Libélulas e Aranhas no Meu Estômago, que é da autora Gabriele Caceta, que está aqui também. E ela trabalhou na Mundo Cristão com a gente como diagramadora, e eu agradeço muito a ela até hoje por esse livro, porque eu fui revisar e esse livro me ajudou a me reconectar com a minha vida de oração de uma forma que eu não esperava. Porque as libélulas no livro, elas são as orações que fazemos para o Criador. E elas saem como libélulas do nosso peito e vão para Deus. E eles escrevem as libélulas. E eu voltei a orar com mais frequência escrevendo num caderno, sabe? Então, foi uma história que não fala sobre Jesus porque ela é numa distopia totalmente diferente da nossa realidade, num continente diferente. E me ajudou a
pensar que orar não é só falar, né? Orar pode ser cantar, orar pode ser escrever. E aí, coisas que eu lembrava, que eu não lembrava mais e que eu fui relembrada porque eu li um livro no meu trabalho, sabe? Então, são tantas coisas que a gente pode pensar, e são muitos livros também que, tipo, ai, tem romance, ai, tem não sei o quê, mas tantos meninos também podem ser alcançados, porque são histórias muito legais, muito criativas, as aventuras, a ação é muito especial, sabe? Então, não é só livro para menina, não é só livro para criança nem adolescente. Eu acho que é muito importante a gente abrir um pouco essa ideia de que ficção não é para criança, né? Ficção não é só para adolescente. A gente pode consumir muita ficção porque é aquilo, ai, Nárnia, Senhor dos Anéis, são altíssima ficção, mas ainda são ficção. Para algumas pessoas ainda é livro de adolescente, né? Tem gente que vai olhar e ficar meio assim. Mas são histórias maravilhosas que, inclusive, pais que acabam lendo quando compram, elogiam muito, falam que fez diferença para mim. Então isso é muito especial, a gente tá com a mente aberta para isso, né? Eu creio que o livro de ficção faz a diferença na vida, principalmente do adolescente, dos jovens, e às vezes não tem paciência de ler a Bíblia, né? Vai aprender uma lição importante no livro, né? Vai impactar, ser impactado. Né? E o que você daria de conselho para quem gostaria de escrever um livro? Assim, muitas pessoas vão se ver com medo de não ser claras. Por exemplo, será que eu tenho que falar de Jesus, falar de igreja? Ou será que a minha ficção, que é num universo diferente, está sendo clara o suficiente? Cara, ore a respeito disso, converse com as pessoas que você confia, receba conselhos. Se você tiver contato com autores também, fale com eles. Mas é aquilo, se Deus coloca isso no seu coração e você está pedindo a orientação dele, não importa se o seu livro vai falar de um adolescente que vai à igreja, um adolescente que em algum momento vai conhecer a Cristo por meio da igreja, ou se o seu livro é uma fantasia maluca que mistura dragão com não sei o que, com bibliotecas, com não sei o que lá. Então, é muito importante dar o passo, sabe? Se tá no seu coração, se você tem essa ideia que ela não sai daí, você sente que ela pode gerar frutos, então às vezes o seu livro é um livro que vai alcançar alguém que vai chegar aqui tipo, ai, romance eu não quero, ai, realismo eu não quero, ai, coisa de adolescente eu não quero, aí vai ver um terror cristão ou uma fantasia bem diferente, assim, fantasia sombria, vai falar, caramba, eu acho que isso é pra mim, sabe? Então, às vezes as ideias que ainda não foram tiradas do papel vão ser os livros que pessoas que ainda não se identificaram com o que a gente já tem vão se identificar, sabe? Por exemplo, romances nem sempre chamaram atenção, mas tipo, quando a gente pensou no dorama cristão, nossa, é muito legal, sabe? Um público maior foi alcançado, porque se sentiu inspirado por pensar que os personagens são inspirados em idols que elas gostam e tal. Então eu acho que se a sua ideia tá aí, ela vai gerar frutos, sabe? Então não desista, entendeu? E é muito importante porque Deus nos criou para cuidar do mundo, para criar. Se Ele colocou essa faceta dele na gente, né, de ter a criatividade, ter essa inspiração, então acho que a gente tem que usar mesmo. Muito obrigada, querida. Nada, Creio que vai valer muito para os nossos jovens, para o pessoal que vai assistir o canal. Muito obrigada, viu? De nada.